E na primeira edição do Jornal da Câmara, desse ano de 2017, nós recebemos justamente o presidente da Casa, o vereador Milton Leite, do Democratas. Olá, vereador, prazer recebê-lo. E eu queria começar a nossa entrevista perguntando, agora começa a sua 6ª legislatura aqui na Casa, agora na cadeira da presidência. Quais são as prioridades nesse começo de trabalho, nesse governo agora de João Dória Júnior, e como que vai ser essa relação no trabalho com o Legislativo? Bem, primeiro estou iniciando o 6º mandato, reconduzido aqui por 107.957 eleitores que me honraram com essa votação magnífica. Fui o vereador no exercício do mandato com o maior número de votos, só não tive mais votos do que o até então senador Suplicy, mas foi uma votação que muito me honrou, oriundos em sua maioria da minha base, Zona Sul, que me trouxeram a esse 6º mandato. Com relação às expectativas desse mandato, neste ano em que passo a presidir este parlamento, é dar a oportunidade de que essa cidade que atravessa um momento de crise, esse país é uma crise sem precedente, com o número de desempregados superando 2 milhões aqui na capital de São Paulo, nossa população está sofrendo demais. Nós precisamos de dar o exemplo a partir dessa casa, de austeridade, transparência com o gasto público e enxugarmos tudo aquilo que nós pudermos nesse exercício. Por que enxugarmos? Não é enxugarmos por enxugarmos, é porque está faltando dinheiro na saúde, está faltando dinheiro na educação, está faltando dinheiro no transporte. Nós temos uma série de deficiências no orçamento da cidade de São Paulo que nós assistimos na peça que nós aprovamos aqui. Uma peça de 53 bilhões de reais, 1,1 bilhão, a menos que nós já sabemos de onde serão aportados. As vendas de ativos da cidade de São Paulo, que são estimados na Companhia Municipal de Ativos, são de 1,1. Ou seja, se nós não vendemos nada na cidade de São Paulo, teremos já 1,1 bilhões a menos, ou seja, 52,9 bilhões é o orçamento real. Se considerarmos que as receitas líquidas correntes são da ordem de 38 bilhões de reais, nós vamos assistir que essas receitas em queda livre, poderão agravar mais a situação. Agora, com menos dinheiro, presidente, como que a Câmara pode fazer esse trabalho de articulação para tentar fazer com que a economia volte a crescer? A Câmara tem que ofertar, dar a oportunidade ao prefeito eleito, legitimamente pela população de São Paulo, que ele tenha aqui os projetos aprovados e implementados, para que a cidade não venha cobrar a Câmara Municipal de São Paulo daquilo que ela eventualmente possa deixar de fazer. Ela terá que fazer, ela terá que ir atrás dos seus representados e vir aqui para dizer o seguinte: nós estamos buscando respostas. O prefeito encaminha propostas, nós vamos examiná-las, fazer os debates necessários, mas dar a seriedade melhor possível. Por quê? Para que a cidade tenha as respostas. A crise é muito grave. A crise é muito grave. Não podemos ficar na inércia esperando. Nós temos que, se necessário for, cortar, como eu disse no meu discurso de posse, cortar na própria carne. Assim o faremos. Sob minha presidência, da minha parte pessoal, eu venho fazendo aquilo que posso. Já o fiz no exercício de 2016, uma economia significativa para essa casa. O farei em 2017, na questão salarial, que tanto se toca, já fiz, já abri mão do meu aumento. Já fui o vereador que menos gastou das verbas de representação, tendo eu economizado mais de 200 mil reais só no ano de 2016. Quer dizer, se cada um fizer a sua parte, eu entendo aos nobres parlamentares, aos nobres colegas, que o mandato de cada um dos senhores parlamentares tem um perfil diferente. Alguns demandam mais recursos, alguns demandam menos. O meu permitiu que fizesse economia. Então eu faço o apelo que aqueles que puderem e tiverem condição, que assim o façam. Presidente, bom, já que você tocou nesse assunto, eu ia retomá-lo daqui a pouco, mas vamos falar sobre isso então. O senhor ontem renunciou ao seu próprio aumento salarial. Você vai cobrar essa postura dos seus colegas também? Não, porque, veja, acabei de dizer a você, olha aqui, o aumento de salário é uma coisa pessoal. Eu trato como nível pessoal. Se assim não fosse, não votaria o aumento. Porque eu entendo que alguns vereadores demandam esse aumento. Não conseguirão tocar a sua vida sem esses aumentos. Mas eu, pessoalmente, entendo que não. E por que eu votei? Porque é um direito constitucional. A Constituição manda que nós votemos.
a cada final de legislatura o aumento para a próxima legislatura. Mas cabe, como eu disse, cabe a iniciativa por mim tomada ontem, a nível pessoal, que aqueles que desejarem podem fazê-lo. Aqueles que se manifestaram fortemente contra o aumento, basta procurar a diretoria-geral, os requerimentos estão prontos, poderão abrir mão dos seus vencimentos, do aumento da diferença dos vencimentos para 2017, não tem nenhum problema. Tá certo. Bom, a gente vai dar uma olhadinha, a gente tem um VT sobre como ficou a formação da mesa diretora da Câmara. Vamos acompanhar. A presidência da Câmara Municipal nesse ano de 2017 ficará com o vereador Milton Leite, do Democratas. A primeira vice-presidência estará nas mãos de Eduardo Tuma, do PSDB. Edir Salles, do PSD, será a segunda vice-presidente. Arcelino Tato, do PT, o primeiro secretário. Celso Jatene, do PR, o segundo secretário. Gilberto Nascimento Júnior foi escolhido para ser o primeiro suplente. Massataka Ota, do PSB, será o segundo suplente. E Souza Santos, do PRB, o corregedor. Presidente, a gente teve alguma surpresa nessa composição ou foi parte mesmo do jogo democrático? Então, faz parte de uma composição. A casa, na verdade, ela se compôs em torno de uma mesa que você verifica que há uma participação do maior número de partidos possível. Nós conseguimos trazer para a mesa diretora da Câmara Municipal de São Paulo, nós temos representantes do PT, do DEM, do PSDB, do PSC, do PSB, do PR. Nós temos representantes de praticamente 8 partidos na mesa diretora. São os 8 representantes, cada um de uma legenda. Houve um arco de aliança que compõe. São as forças vivas dessa casa que permitirão agora nós, em conjunto, uma reunião diretora, que nós providenciaremos, discutir os problemas que nós temos aqui nessa casa. Agora, presidente, já na sua sexta legislatura, né, quais as reflexões que podem ser feitas desse caminho traçado que levou até essa conquista? Nós temos um compromisso com a casa, como eu disse, dar celeridade aos projetos de leis, permitir que os vereadores aprovem seus projetos de leis, mais que aprovem, que não vire uma pilha de projetos vetados. É importante que esses projetos de lei que os seus vereadores votem sejam efetivamente convertidos em leis e não sejam dos objetivos da nossa presidência melhor discutir os projetos de leis e com o executivo, que permita a sanção, permite que de fato ele vire leis na cidade de São Paulo e boas leis. Não adianta que nós façamos aqui, votemos 200 leis, são vetadas e fica numa lista de vetos a serem apreciados. Isso não acrescenta nada à Câmara Municipal de São Paulo. A Câmara tem que dar resposta de projetos que, uma vez vetado, ele volta para uma fila e, na verdade, ele teve um custo para a Câmara e para a cidade. Projetos que são vetados por um motivo ou outro, é ruim para a Câmara, é ruim para o Executivo. Nós devemos criar um canal direto com o Executivo para discutirmos as sanções dos projetos de leis e procurarmos dar prioridade àqueles que têm garantia de sanção, porque eles vão de virar lei e não param uma fila e dá um bom resultado para o parlamentar quando vê a sua lei implementada. Esse compromisso, né, do prefeito João Dória de vir agora à Câmara mensalmente despachar aqui, o que você tem a dizer sobre essa relação? Eu acho que o prefeito João Dória está tomando uma boa iniciativa, eu lamento que outros prefeitos não tenham feito, mas é a oportunidade de fazer um debate direto com aqueles que sofrem diariamente o contato e tem um contato direto com a população. O vereador é aquele que mais próximo chega aos eleitores, ao cidadão paulistano. Então, e eles trazem a reflexão das ruas para dentro da Câmara Municipal de São Paulo e, obviamente, tem que ser discutida com o seu mandatário, que no caso é o prefeito João Dória. Ele vindo aqui terá a oportunidade de fazer apreciação, debater os projetos de leis, os pontos importantes, aonde nós deveremos fazer ou não os investimentos em momentos de tempos difíceis. Falando nessa relação, né, com a população, o senhor disse em determinado momento que a Câmara deve ir à população e não o contrário. Como que isso pode ser feito? Eu acho que a Câmara deve ampliar a Câmara no seu bairro de uma maneira bem racional. Onde que nós devemos fazer isso? O senhor pretende manter esse legado desse programa? Nós vamos fazer, porque acho que isso é um avanço na cidade de São Paulo. O que nós devemos fazer? Providenciarmos uma agenda, obviamente com custos reduzidos, mas devemos fazer isso, em especial, em cima dos projetos que serão implementados na cidade de São Paulo, em cima de discussões efetivas. E quando do orçamento,
nós fazemos audiência com a Câmara no seu bairro, principalmente quando, a partir o orçamento da cidade de São Paulo, como é sabido, chega em 30 de setembro, e aí sim daremos uma tramitação de audiência Câmara no seu bairro, discutindo os principais investimentos. Até lá, nós discutimos, neste momento, esse interstício entre 1º de fevereiro e a peça orçamentária, nós temos a LDO, que deve ser discutida também no seu bairro. Nós temos o PPA, o Plano Plurianual, que também são as metas de 4 anos futuros, que também deve ser levado e discutido com a Câmara no seu bairro. Nós vamos, então, providenciar locais e a participação da população, uma forma de convidá-los a debater esse projeto. Eu entendo que o PPA é um projeto fundamental para a cidade de São Paulo, a LDO também é, porque dá diretriz ao governo, ao orçamento seguinte. Então, elas são as paralelas que... Uma ampliação também do trabalho feito pelo presidente Donato. É uma ampliação da discussão da Câmara Municipal de São Paulo. Donato levou a termo uma discussão maravilhosa. Nós vamos ampliar e levar essa discussão à população. Nós temos que chegar ao eleitor, chegar ao contribuinte. Essa questão das privatizações, que precisa de uma maioria absoluta da Câmara para ser aprovada, você acha que esse trabalho fica mais fácil com essa maioria aqui na casa agora? Será um debate que a Câmara Municipal de São Paulo haverá de promover. À medida que esses projetos dessa natureza têm impacto sobre a sociedade quer discutir, quer falar e fala por seus vereadores em audiências públicas e com a Câmara no seu bairro, ou até aqui mesmo no plenário da Câmara Municipal de São Paulo, em suas comissões temáticas que também estarão debatendo esse problema das privatizações. Ok. Uma última pergunta, qual o maior desafio do governo Dória para o senhor? Atender, dar respostas às suas propostas nas eleições. Aquilo que o conduziu à vitória precisa ser respondido à população. Ele tem que responder, ele tem um compromisso com o povo, com aqueles que o elegeram, e nós que o apoiamos, temos a resposta da população. A população será implacável com relação a isso. Prometeu, tem que cumprir. Ok, presidente Milton Leite, eu agradeço muitíssimo a participação do senhor aqui conosco. A TV Câmara está à disposição e a gente espera contar com a participação do senhor aqui durante essa legislatura. Muito obrigado. Eu que agradeço.